Vocês certamente acompanharam todos os atentados que ocorreram no estado do Rio Grande do Norte nos últimos dias, comandados de dentro dos presídios pelos líderes do crime organizado. E por quê? Porque foram instalados bloqueadores de celulares nos presídios. Olhem só. Então, os bandidos estão presos porque traficaram, porque roubaram, porque mataram, porque estupraram, e eles têm direito a utilizarem celulares. Para quê? Para ligar para o papai e para a mamãe? Para perguntar se tudo está bem? Para ligar para o filhinho? Para ver se ele está tirando nota boa na escola, se ele está obedecendo a professora, se ele está ajudando a mamãe em casa, nos serviços de casa? Claro que não, né, minha gente? Os bandidos têm celulares dentro do presídio para continuarem comandando suas ações criminosas, notadamente o tráfico de drogas. Então, existem muitos grandes traficantes presos no Brasil que têm o seu escritório dentro de uma cela. De dentro da cela, o criminoso liga para os seus subalternos e administra o crime. Que país é esse? Como um país pode dar certo onde bandidos têm direitos dessa espécie, têm privilégios dessa espécie? Porque o Brasil é o país onde os criminosos dispõem de direitos e privilégios que os simples cidadãos não dispõem. Vamos pensar no foro privilegiado que a nossa classe política dispõe. Essa gente pode aprontar, pode promover a corrupção, pode desviar o dinheiro público, pode fazer lavagem de dinheiro, que ainda tem o foro privilegiado. E os nossos bandidos na cadeia é a mesma coisa, porque o que é o direito de poder utilizar o celular se não uma espécie de um foro privilegiado? Um direito que o cidadão de bem não tem. Um direito que o cidadão de bem não tem. Porque muitos ambientes de trabalho, né, em muitos ambientes de trabalho, é proibido utilizar o celular. Eu, como professor, eu não utilizo o celular durante o período que eu estou na sala de aula. Uma que eu nem utilizo o celular, né? Vocês sabem, quem me acompanha aqui, sabe que eu não utilizo o celular, que eu não tenho WhatsApp, que eu não tenho todas essas coisas. Então, um profissional de bem, ele não pode utilizar o celular durante o período de trabalho, dependendo no que ele trabalha, o que ele faz, mas os criminosos, eles têm celulares dentro das cadeias. E daí eu pergunto, como esses celulares entram lá dentro? Quem leva esses celulares lá para dentro? Quem tolera isso? Quem recebe para tolerar isso? Né? Algumas hipóteses aí dizem que são os próprios advogados que levam esses celulares para dentro do presídio, familiares também, né? Mas se existisse realmente uma fiscalização nos presídios, isso também não ocorreria, porque alguém está fazendo corpo mole para que esses celulares entrem. E este alguém que está fazendo corpo mole, ele não o está fazendo de graça, mas está recebendo por isso, né? Está recebendo. E daí nós vemos aqui no Brasil que quando se mexe com o crime organizado, o caldo engrossa, né? Dá porrada, dá tiro, atentados, explosões, né? Mexeu com o crime organizado aqui no Brasil, mexeu com o vespeiro. Mexeu com o vespeiro. E daí eu penso sobre a imensa problemática que nós temos aqui no Brasil, porque nós temos três grandes inimigos nesse país. Um deles é o jeitinho brasileiro, começa por aí. Nós precisamos combater este maldito jeitinho brasileiro. O segundo inimigo é a nossa classe política, que é bandida. E o terceiro inimigo é o crime organizado. E o dia que nós tivermos um presidente da República que decida combater o crime organizado, se é que nós teremos um presidente da República um dia, né, que queira fazer isso, mas se eventualmente o Brasil viesse a ter um presidente da República que decidisse acabar com o crime organizado, o país cairia numa guerra civil. Porque o crime organizado ele tem ramificações por todo o país, por todo o país. Né? E lá no Rio Grande do Norte, inclusive, o Exército está participando agora nas ações de repressão.
E no meu ponto de vista, o Exército deveria pegar pesado no combate ao crime. Nós precisamos combater a criminalidade nesse país. Não sejamos ingênuos. Enquanto que o crime organizado continuar existindo neste país, porque o crime organizado ele é um quarto poder, né? Dizem que a mídia é o quarto poder. Bom, vamos pensar que a mídia é o quarto poder. Então o crime organizado é o quinto poder, né? O Brasil é um país com 5 poderes, né? O poder executivo, legislativo, judiciário, a mídia e o crime organizado, que é o quinto poder nesse país. E ai de quem um dia quiser combater este quinto poder, vai dar uma guerra civil aqui no Brasil, inevitavelmente, porque o crime organizado ele manda também. O crime organizado faz parte dos 5 poderes e manda também no Brasil. Eu lembro aí uns 3, 4 anos atrás, né, não lembro certo aí a data, o período, mas vários figurões do PCC foram transferidos de presídios, né? Então ocorreram aí uma série de atentados pelo país afora. Eu lembro que aqui em Santa Catarina, que é um estado pequeno, nossa, foi uma imensa quantidade de ônibus que foram queimados, né? Escurecia, os ônibus não circulavam mais porque havia o risco dos ônibus serem incendiados. As pessoas estavam até com medo de pegar ônibus, né? Viam alguém meio suspeito passar perto do ônibus, só, ai, 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 vão colocar fogo no ônibus, eu preciso sair daqui. Mas isso prova o quão é grande o poder do crime organizado nesse país, né? E eu me pergunto, por que toleram celulares dentro dos presídios? Por quê? Quem tolera isso? Que país é este que tolera esse tipo de coisas, né? E por que tolera? Porque os criminosos, eles continuam chefiando seus negócios dentro dos presídios, né? E as pessoas que estão tolerando isso é porque estão recebendo. Nada é de graça, né, minha gente? Nada é de graça. E a nossa classe política, ela tem sim um conchavo com o crime organizado, né? Nós sabemos muito bem que existem políticos de esquerda que recebem dinheiro do crime organizado para se elegerem, porque o crime organizado ele está junto com esta esquerda bandida que se enraizou aqui no Brasil, porque bandido anda com bandido. Trata-se da lei da igual espécie. Os iguais se atraem. Os iguais se atraem. Então o nosso país ele está realmente numa situação crítica. Eu quero ver a hora que a presidente Dilma for afastada de vez, o que vai acontecer. Com certeza toda esta esquerdalha vai comandar, né? Ou melhor, vai chamar o crime organizado para fazer um barulho. E daí eu quero ver. O Brasil, ele vive sim a ameaça constante de uma guerra civil. De uma guerra civil. Um país onde o crime organizado tem uma influência tão grande, e quando se promove uma pequena ação contra o crime organizado, ele já promove atentados, né? Isso só comprova que nós estamos à beira de uma guerra civil. Ela só não foi declarada ainda, mas a guerra civil ela vem ocorrendo nas periferias das grandes cidades pelo Brasil afora. Basta instalar um bloqueador de celular em presídio que nós vemos o que acontece. O que é isso senão uma guerra civil, onde os criminosos declaram guerra contra a polícia e os cidadãos de bem. Este é o estado em que as coisas chegaram aqui no Brasil e só tende a piorar. Só tende a piorar. E o dia que um presidente da República quiser realmente combater o crime organizado, daí o conflito social explode. Daí a guerra civil explode, porque o crime organizado, ele cresceu tanto aqui no Brasil, ele tem uma influência tão grande que não aceita mais ser cerceado, né? Ele não vai mais tolerar ações políticas que visem destruir o crime organizado. Então, o povo brasileiro está sentado em cima de um barril de pólvora. Em cima de um barril de pólvora. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.